Pessoal, falei que ia postar o vídeo daquela foto do carro lá que eu coloquei esses dias e o pessoal gostou e veio perguntar e tudo. Então eu vou fazer rapidinho aqui só pra vocês entenderem mais ou menos como é que foi feito, tá? Provavelmente não vai ficar igual aquela lá, mas vai ficar muito próximo. Então eu trabalho só com Photoshop, não trabalho com Lightroom, então os comandos para quem trabalha só com Lightroom vai ser um pouquinho diferente. Mas tem como chegar em algo bem próximo disso usando as mesmas ferramentas. Então eu abri aqui direto no Photoshop, ele vai puxar com o Camera Raw. Então essa aqui é a foto original sem nenhuma alteração ainda, tá? O que eu fiz nessa foto quando eu fiz aquela edição, adicionei 60 aqui na vibração. A temperatura dela tá bem fria, né? Sendo que é no final de tarde, então tem que puxar bastante aqui. Talvez aqui algo em torno de 14.500, por exemplo. Ficou bem mais final de tarde. E aí alguns comandos aqui que muita gente se embanana às vezes um pouco com o Photoshop, que não conhece as ferramentas, né? Até porque elas ficam, digamos, um pouquinho escondidas. Então vamos lá. Independente da lente que você usar, ela sempre vai ter uma curvatura, uma diferente da outra, né? Algumas mais, outras menos. Isso interfere na imagem. No Lightroom não sei como é que faz para ajustar isso, mas aqui no Photoshop você tem esse íconezinho aqui, ó, que é a correção de lentes. Então você clica nele. Tem vários tipos de correções, desde disso que eu falei para vocês da angulação, e também tem a questão daí de aberração cromática, enfim. Mas aqui vamos fazer uma coisa mais simples, que é correções de perfil. Ó, você tem aqui a parte de distorção, que é o que eu comentei com vocês, ó. Então geralmente ela tá aqui no meio, puxa em 0 aqui, beleza, ela já deu uma afastadinha no meio da foto aqui, ó. Não fica tão bolinha, né? Aí tem a questão da vinheta, que você pode ajustar por aqui também, para mais ou para menos. Aí depende de cada foto, tá, gente? Vou colocar aqui um pouquinho. Voltando aqui no primeiro menu aqui, que é o principal. Então o que a gente quer fazer? A parte do céu aqui atrás que está muito clara, a gente tem que dar uma escurecida, de preferência sem perder detalhes. E a frente que está escura a gente vai ter que dar uma clareada. Então tem várias ferramentas que a gente pode fazer isso. Por exemplo, você mexer nas sombras aqui, ó, já dá uma boa diferença. Só que cada uma delas trata o pixel de uma maneira um pouco diferente, né? E vai abranger aí coisas diferentes. Por exemplo, aqui além da frente do carro, está mexendo no asfalto, está mexendo no pneu lateral do carro e no carro ou ainda lá do lado. Outra forma de fazer isso é usando curvas, que é o que eu recomendo todo mundo entender um pouquinho sobre esse trabalho com curvas. Eu trabalho com ponto, onde você seleciona um ponto da curva que está feito aqui, né? E trabalha com ela. Você pode selecionar um ponto aqui de sombra, você pode selecionar um ponto aqui mais da área clara. Aí dá pra você fazer aí de várias formas. E tem a paramétrico. Eu vou usar essa aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem, para quem não entende muito de curva ainda. Então você tem aqui controles de realces, claros, escuros e sombras, para mais ou para menos. Então o que a gente quer? As áreas escuras vamos clarear. Então vamos puxar um pouquinho. Sombra também é área escura, né? Então esse de sombras aqui é basicamente aquele lá essa sombra aqui, ó, né? Só que aqui além da sombra você tem esses outros 3 controles aqui que você pode ajustar. Então no nosso caso aqui, vamos puxar os escuros aqui. Vai ficar com um aspecto feio, meio esbranquiçado, mas depois a gente tira. Realces é uma coisa que a gente quer tirar. Eu não lembro exatamente como eu fiz, tá? A gente está fazendo mais ou menos aqui, só. Tirar um pouco só aqui para não ficar tão... Então a princípio é isso na parte de curvas. Então a gente já mexeu na temperatura, já adicionou vibração. Aí assim, para esse aspecto não ficar desse jeito, assim, ó, a foto parece que tem um filtro cinza em cima dela, a gente mexe no contraste, ó. Tudo bem, as áreas escuras ali vão escurecer um pouquinho, né? Mas
ele já tira aquela sensação daquele filtro cinza. E lógico, daí a questão da claridade ou clarity, né? Que você tem aqui o controle para mais ou para menos. Muito extremo acaba ficando feio, né? Então vamos tirar um pouquinho aqui, deixar talvez aqui uns 75, ficou legal. Então a gente já fez algumas alterações, a frente do carro já está mais visível, já tem mais contraste, já está um pouco mais claro, o céu ficou um pouco mais visível, mas ainda precisa escurecer. Então realces, já escurecemos ali. Até para mexer mais um pouquinho no contraste aqui depois dessa. Então a princípio seria isso aí, gente, tá? Esse trabalho aqui nessa primeira parte que é o Camera Raw. Daí tem a questão das cores, né? Então, por exemplo, no Lightroom você vai ter um painel mais ou menos como esse aqui na lateral, né? Dá para ajustar por aqui também, mas eu tenho o costume de ajustar por essa ferramenta aqui, ó, em cima, que acaba sendo mais prático. Então, luminescência, o que a gente quer fazer? Escurecer ainda essas áreas mais laranjas. Aqui são duas tonalidades diferentes, tá? Aqui eu mexo em amarelo e laranja, e aqui em laranja mais do que o amarelo. Então tem que cuidar, porque aqui você mexe não só no céu, mas em tudo que tiver essa cor, né? Você vê que como já, ó, por exemplo, o céu aqui ficou bom, mas olha essa área aqui, ó, como ficou estranho, né? Então tem que cuidar nessa hora aqui para não fazer um trabalho muito sem graça. Que depois dá para retocar isso aqui também com outras ferramentas e tudo mais. E saturação, vamos dar uma saturação um pouquinho aqui. Depois eu tiro um pouco dessa ali. Então a princípio é isso aqui, gente. Abrir imagem. A partir daqui que fica um pouquinho mais complicado para quem está com o Lightroom. E algumas correções aqui eu faço usando camada. Vamos fazer lá no LR. Então assim, a primeira coisa que eu fiz, que eu lembro, foi cortar a foto aqui porque ela tá com um enquadramento estranho, né? Então eu lembro que eu fiz isso aqui para centralizar melhor o assunto. Dupliquei camada. Então aqui, deixa eu até fechar isso aqui. Então dupliquei a camada, a primeira eu deixo ela invisível, porque se acontecer alguma coisa de errado lá na frente, eu tenho ainda o ponto de partida aqui, para eu voltar e começar do zero. Então a primeira coisa que eu lembro que eu fiz também foi controle de níveis, né? Você pode acessar aqui por imagem, níveis, ou levels, né, para quem está usando inglês, ou Ctrl L, que foi o que eu usei para abrir aqui. Então os níveis, ele tem os níveis altos, médios e baixos também, né? Questão de claro e escuro. O que eu mexi aqui que eu lembro foi isso. O preto eu puxei um pouquinho também. Ok. Bom, você vê que da original ali já deu uma vida a mais na foto, não ficou aquele apagado, né? Vamos esconder aqui. Outra coisa que eu lembro que eu fiz foi principalmente a parte de tons. Você vê que a frente do carro ainda está um pouco mais azulada do que deveria em relação ao quadro todo, né? Então a gente vai corrigir isso de que forma? Eu vou duplicar a camada várias vezes aqui para mostrar o antes e depois para vocês, mas não precisa toda hora que for fazer duplicar a camada que nem eu estou fazendo. Então eu dupliquei aqui, vou chamar o Camera Raw de novo. Para chamar o Camera Raw com o JPEG já aberto aqui é Ctrl Shift A. Que daí aqui, ó, pego a ferramenta do pincel aqui em cima. Aqui sempre vai ficar configurado o que você usou da última vez, dos ajustes do pincel. Então o ideal é sempre você zerar tudo para não mexer onde você não quer. Aqui você ajusta tamanho, difusão, fluxo, várias coisas também, tá? Difusão aqui eu sempre deixo no máximo ou perto do máximo, porque daí ele acaba mesclando melhor com a imagem que já tem embaixo. Então o que eu quero fazer aqui? Quero esquentar um pouco essa temperatura aqui que está azulada na frente do carro. O resto eu não vou mexer em nada, então só ajusto aqui. Não mexeu nada na imagem porque eu ainda não apliquei, aqui eu só estou
ajustando o pincel que eu vou utilizar. Então, vou colocar bastante só para na hora que eu passar ali você ver o que está acontecendo na imagem, tá? Então, ó, aqui que está azulado, a gente vem passando o pincel. Aí, lógico, ficou exagerado, por quê? Porque eu queria que vocês vissem o que estava acontecendo. Aí aqui você pode ajustar, ó, que ele vai ajustando o que você passou. Então, de 0 que estava aqui, vamos ver, eu acho que aqui fica legal, 35. Vamos ver. Oi. Sim. A Mirella e o Gustavo estão chamando pra ir na fábrica. Ah, não sei, vem aqui daí a gente vê. Ah, então tá. Tá bom. Tá bom. Tá. Então vamos voltar aqui. Mulher ligando, então peraí. Onde que eu parei? Então a temperatura a gente ajustou. Além da temperatura, lógico, de frio e quente, tem a questão da matriz aqui, né? De tingimento, que o pessoal chama, né? Que é mais pro verde, mais pro vermelho. Aqui eu acho que no 0 ainda tá ok. Talvez um pouquinho mais pro vermelho. Então aqui eu mexi nessa questão. Eu posso dar o ok aqui. E de volta, se eu quiser mexer em alguma coisa, é só dar o Ctrl Shift A e ele vai abrir de novo. Ou, por exemplo, tem mais algum pincel que você queira passar? Eu posso clicar em novo e você vai passar novamente, daí sem interferir naquilo que você já fez. Ó. Então, outra coisa que eu queria fazer aqui é ainda retirar um pouco dessa luminosidade que tem aqui atrás. Então, 0 de novo aqui, que é o que eu tinha feito no outro comando. Realces, tira um pouquinho. E sempre que eu mexo no realce, eu gosto de mexer um pouco também na claridade. Depois eu ajusto ali se for necessário, mas ó, eu venho aqui, passo na área aí que eu acho que estava um pouquinho claro demais ainda. Aí, por exemplo, o vidro aqui, ó, ficou um pouco mais azulado. Eu mexi só no carro principal, mas se a imagem é um todo, você tem que cuidar desses detalhes. Então, para você não precisar criar um novo para passar só ali, o que você faz? Tá vendo que ficou essa marquinha aqui, ó? Então, cada marquinha dessa é um dos comandos que você usou o pincel, por exemplo. Então, ó, eu seleciono aqui tudo que ele já voltou no que eu tinha ajustado aqui, ó, eu posso passar ele de novo na área que eu queria aqui, para tirar aquele efeito azulado. Agora eu lembrei de mais uma coisa que eu queria fazer no céu. Seleciono o outro pontinho aqui, que foi onde eu mexi no céu, e eu posso ajustar da onde eu tinha parado. Então aqui eu acho que isso aqui que ajustar mais um pouquinho para dar uma coloração. Aqui acabou ficando um pouco verde demais, então vamos puxar um pouco mais pro vermelho também. Um pouco mais saturado. Depois isso, lógico, não vai ficar igual aquele que eu fiz, mas é só para que vocês possam ter uma ideia. Aqui eu acho que ficou muito verde. Então, criei um novo controle. Tudo do 0 de novo para não interferir. Aqui nessa área eu acho que ficou muito verde. Aí. Acho que aqui tá ok por enquanto. Então, ok. Aplicando o filtro. Aí. Então, ó. Tudo que eu fiz agora foi mexer no céu e na frente do carro ali, que eu achei que estava com uma tonalidade diferente. Já deu uma boa diferença, né?
Ah, deixa eu ver aqui. Aqui já tinha mexido. Tá, ok. Não posso juntar essas duas layers aqui, porque era só para mostrar para vocês. Outra coisa que eu fiz foi tirar esses postes aqui. Tem várias maneiras de você tirar elementos indesejados. Esses aqui, como o fundo ele é neutro, ele não tem muito contraste e tudo, eu faço com essa ferramenta aqui que é Patch Tool, ou então ferramenta de correção. Seleciono o que eu quero tirar e, por exemplo, eu queria que onde eu selecionei aqui tivesse o céu igual esse de cima, então eu só clico e arrasto e o Photoshop faz sozinho. Quando tem um contraste maior, ele cria um efeito aqui, mas depois isso aqui eu tiro daí com uma outra ferramenta. O importante é fazer isso aqui, ó. Dá pra fazer com carimbo, dá pra fazer com carimbo, né, que é o clone stamp, dá pra fazer com o band-aid ali, que enfim, tem várias formas aí, cada um faz do jeito que acha melhor. Eu acho essa aqui a mais prática. Ó, aqui, ó, em vez de selecionar só o fio, eu selecionei toda a área clara aqui, ó, que está um pouco estourado. Por quê? Porque se eu selecionar só o fio, é capaz de ele ficar uma mancha. Ó, viu como ele ficou uma mancha estranha? Vou dar um Ctrl Z aqui. Então, eu selecionando tudo, eu acho que ele faz uma mesclagem melhor. Isso aqui você pode fazer várias vezes, até ficar do jeito que você realmente quer. Tá? Então, ó, saiu os fios que tinham ali. Beleza. Agora ficou esse aqui que a gente tem que ajustar. Dá pra fazer de várias formas também, com, que nem eu falei, com carimbo, com tal, com o band-aid. Eu acho mais prático fazer aqui. Prontinho, já foi. Esse aqui também ficou feio. Ó, aqui já borrou. Então, Ctrl Z. Vamos fazer de novo para não fazer errado. Aí, ó, aqui já não borrou. Aqui ainda ficou um pouquinho borrado. Dá pra corrigir aí com várias formas que eu falei pra você. Eu tô fazendo aqui meio porcamente aí. Aqui também ficou aquilo, dá pra corrigir com outras ferramentas, mas eu vou usar esse aqui por ser o mais rapidinho, mais prático aí, que dá um efeito visual bacana. Aí. Aqui eu vou usar o carimbo um pouquinho, só pra tirar aquela mancha que ficou ali. Esse cuidado com mancha tem que ter, porque às vezes você olhando de pertinho aqui parece que tá bom. Então por isso que sempre que eu faço esse tipo de correção, eu vou ali, faço e depois eu puxo o zoom pra longe pra ver, ó, aqui ficou uma mancha escura. Sempre tem que dar uma conferida pra ver se o trabalho realmente ficou interessante ali, se não tem que ajustar mais nada. Com a manchinha ali, mas só pra vocês entenderem, já saiu tudo agora. Outra coisa que eu fiz, aqui ó, dupliquei a camada, cliquei nos níveis e clareei eles mais um pouco, por causa dos faróis e da roda. Aí eu inverto as camadas, fico com essa aqui em cima, pego a borracha. Tem muita gente que não gosta de usar borracha, porque apaga pixel. Se dane, eu fiz cópia já pra isso. Então eu venho aqui e apago a área que eu clareei na layer de baixo. Isso aqui também tá um pouquinho apagadinho, a gente pode clarear. Eu tô apagando mesmo, tá, gente? Ó, se você tirar aqui, ó, ele vai ficar um buraco. A minha borracha, ela tá configurada com dureza 0, é por isso que ela
fica assim esse sombreado em volta, não fica aquela borracha marcada. Aí cada um trabalha do jeito que achar melhor. Então, eu apago mesmo. Aí liguei a leia de baixo. Junto as duas. E olha a diferença. Já deu uma clareada no farol. Ah, pera aí. Falei que tinha que fazer da roda. Então eu vou ali e vou apagar a roda também. Aqui você já vai ver a diferença da roda. Já dá uma clareada. Porque essa roda aqui é uma roda diamantada. Não é aquele prata comum. Então ela realmente é mais brilhosa. Mas se for a prata comum, daí você tem que fazer o ajuste que você acha ideal. Ai. Então, gente, eu não lembro tudo que eu fiz naquela foto, mas eu acho que foi mais ou menos isso aqui, ó. Ah, outra coisa. Você pode ver que ela tá um pouquinho sem nitidez, não. Ela tá nítida, mas dá pra acrescentar um pouco. Isso eu faço tanto com foto de pessoas, foto de paisagem, de qualquer coisa. A diferença é a intensidade que eu uso, né? Então aqui, ó, duplica a camada. Essa é a minha forma de aplicar um pouco de nitidez. Tem várias outras, tá? Eu vi em filtro, outros alta frequência ou high pass. Aqui você pode configurar o valor que você quiser. O meu valor padrão é 10 e depois eu ajusto de acordo com a necessidade. Vai ficar essa máscara cinza. Eu venho aqui no modo de mesclagem e deixo ela em luz direta. É aí que ele vai dar a nitidez. Ó. Lógico, quanto mais nitidez é aplicado, maior a granulação da imagem, e mexe também no contraste, em várias coisas. Então o ideal é daí, por exemplo, eu estou aqui, ó, que é onde tem as arestas, os encaixes aqui, ó, eu consigo ver a intensidade que fica legal e que não fica um absurdo também, porque eu acho que assim fica muito forçado, né? Então eu vou mexendo na opacidade aqui, ó. Você não precisa ir colocando número, você colocando o mouse em cima da opacidade aqui, ó, e deixando com o botão esquerdo clicado, você vai arrastando para lá e para cá e ele vai te dando aqui, ó, o que você precisa e você já vai vendo a alteração na imagem. Então, como aqui está muito, vamos colocar, eu acredito que aqui, ó, 50% esteja ok já. Lógico, dá um zoom out aqui para conferir, ó, a diferença. Principalmente nas áreas aqui, ó, que estavam mais escuras, ó, já dá um... Beleza, junto as duas camadas aqui. Que mais que eu fiz naquela outra imagem? Eu vou puxar aqui a imagem que eu postei só para eu conseguir ver melhor o que eu tinha feito. Aí. Então aqui a frente do carro ainda está mais azul do que essa que a gente acabou de fazer, ficou mais amarelado. Mas enfim, é que eu falei, eu não lembro direito como exatamente o que eu fiz. Eu só tô achando que o contraste ainda precisa ser aumentado nessa aqui que a gente está editando agora. O contraste também tem várias formas de você ir fazer. Eu acostumei a fazer aqui nessa aqui você cria camadas, máscaras sem interferir na layer direto, né? Então aqui é o brilho e contraste. Tem o contraste que é do Photoshop agora, dos mais recentes, que é esse aqui. E tem um quadradinho aqui, usar legado. Esse usar legado é o contraste que se usava nos Photoshops anteriores, até o CS5, até o CS6, se eu não me engano. Que era o contraste, ó, você pode ver que ele é um contraste mais bruto, ele é mais forte, né? Se você clicar aqui em não usar legado, você pode ver que, ó, o contraste ele é mais suave, ele não acaba com tanto assim o pixel da tua imagem. Então aí, eu às vezes até uso o legado, mas nesse caso aqui, para não danificar tanto, só usar aqui o contraste normal. Ó, você pode ver que ele criou uma camada
em cima da layer aqui, né? Pode pra juntar os dois, beleza. Aqui o farol ainda eu dei mais um talentinho. Mas é basicamente isso aí, gente. Não tem muito mais a troco de curiosidade aí pra quem quer saber. Ah, a placa, tudo. Lógico, eu já postei ela ele sem a placa, né? A placa tem várias formas de fazer. A mais simples aqui que eu achei, que eu lembro que eu fiz desse jeito, foi pegar a ferramenta laço, né? A poligonal, que daí ele já faz a linha reta. Fui selecionando aqui o que exatamente eu queria tirar. Aqui, ó. Posso fazer, por exemplo, ó, duas formas diferentes. Uma que eu uso às vezes, mas vai depender da textura, é depois que a seleção está feita, pegar a Patch Tool ou a ferramenta de correção e arrastar, que nem a gente fez com o céu lá, ó, arrastar para uma área neutra. Pronto. É uma das opções. Lógico, como tem a questão das texturas que são diferentes, de coloração mesmo, ele acaba ficando essas manchinhas. É uma coisa bem nada a ver, na verdade, né? Podia deixar assim. Mas como eu fiz naquela outra foto que eu postei, nessa aqui, ó, você pode ver que é um pouquinho diferente, né? E é mais simples ainda. Eu fiz a seleção, em vez de arrastar, eu dei um Ctrl J, ou seja, eu criei uma nova camada só com a seleção que eu tinha feito ali, ó, né? Peguei os níveis, deixei a camada toda branca. Peguei aqui a ferramenta lata de tinta, copiei aqui a cor da placa e joguei. Ele ficou sem aquelas manchas aqui, ó. Se você aproximar, você vê que ele tem o recorte ainda, mas ficou sem a mancha. Eu achei que ficou melhor desse jeito. Então tá aí, ó. Foi basicamente isso aí, gente. Você pode ver que não tem nada de muito segredo. É mais na hora do Camera Raw você saber o que faz cada ferramenta. Clarear os tons escuros, escurecer os tons que estavam muito claros aqui, né? Lógico, na hora de tirar a foto, você não pode fazer uma foto onde o pixel fique totalmente branco, estourado, que depois você não recupera a informação. Então na hora de fazer a foto, às vezes poderia ter feito a foto mais clara, que a frente do carro aqui já ficaria mais clara automaticamente, sem precisar fazer tanta pós. Daria, eu até fiz fotos com esse tipo de fotometria, só que o céu ficou estourado e depois você não recupera. Assim como se eu escurecesse muito para o céu ficar já mais assim na foto, a frente ia ficar muito escuro, depois eu não ia ter informação do preto para recuperar. Então é sempre interessante deixar um intermediário onde você possa recuperar áreas escuras e áreas claras, fica mais fácil. Aqui lógico, aqui estourado, aqui você não recupera nada. Mas você pode, por exemplo, lógico, isso aqui é se você quiser fazer, pegar a ferramenta aqui, ó, a Patch Tool, né, ou a de correção, selecionar essa área que ficou mais clara aqui, ó, e jogar para uma área escura, pronto. Você acabou com aquela área que tinha ali. Depois você dá um acabamento aqui, ó, com outra ferramenta de preferência que você tenha. Aí a questão do que você realmente quer fazer com a foto, se aquele clarão ali vai prejudicar muito ou não a imagem, o propósito que você quer. Enfim, eu só queria uma foto do meu carro para postar no Facebook, então pra mim tanto faz. Pronto, você tirou lá. Aí você pode ir trabalhando mais detalhezinhos se quiser, né? Então é isso aí, gente. Qualquer coisa aí é só falar. Vocês viram que não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa bem simples aí. Tem gente que vai até falar, nossa, que tom.